Treinador, Diogo Olivier. E o Grêmio volta a vencer no Campeonato Brasileiro num momento importante, né? Porque entre semifinais da Copa do Brasil, o Grêmio sai em vantagem contra o São Paulo, tem sempre aquela cobrança em cima do Renato, de poupar time, de deixar todo mundo fora. E aí ele consegue passar bem por essa rodada entre os dois jogos da semifinal. E essa vez ele poupou mesmo, né? Promoveu até a estreia de jogadores, né? O Wanderson, lateral direito, que foi muito bem, inclusive. Ele estava no time de aspirantes e foi trazido porque o Orejuela está lesionado. O Leonardo Gomes continua naquele problema grave, né? 2 cirurgias no joelho, faz um tempão que ele está fora. E o Vitor Ferraz é o único lateral direito. Aí o Renato não quis arriscar o risco de não tê-lo contra o São Paulo na quarta-feira, né? E aí jogou o Wanderson, jogou o Juan, o zagueiro também, porque o Kahneman também sentiu uma lesão, não pode correr risco de perder, ou melhor, o Jeromel sentiu uma lesão. É um time completamente alternativo, com pouquíssimos titulares, o Vanderlei era um deles, mas um time assim, o Alisson era um titular e foi a grande surpresa do jogo, né? Porque ele foi tão bem que ele se coloca em condições de ser uma alternativa contra o São Paulo. E a gente durante muito tempo discutiu aqui que a saída do Alisson, taticamente, perdeu um pouco de consistência defensiva, né? Porque ele é disciplinadamente um cara muito tático na hora de marcar, na hora de defender. E o Alisson foi muito bem, ele jogou o tempo inteiro, vindo de lesão. Será que joga contra o São Paulo? Renato, para variar, claro, fez mistério com relação a isso, mas ele foi tão bem no jogo que ele se coloca como alternativa. O jogo não foi um jogo assim de domínio amplo do Grêmio, ele foi um jogo muito equilibrado, especialmente no segundo tempo. O Atlético Goianiense fez algumas mudanças no time, foi à frente, empatou o jogo. O Churin fez o seu segundo gol com a ajuda do VAR. Ele tinha participado do primeiro gol, que foi um gol contra do Dudu, cruzamento do Wanderson, mas você vê que o Chico, por exemplo, do Atlético Goianiense, fez uma partidaça. Não é um jogador que vai ficar no Atlético Goianiense o ano que vem, né? Porque me parece que outros times com mais recursos financeiros vão buscar, ou vão atrás, pelo menos, desse jogador, que faz um belíssimo o campeonato. O Atlético Goianiense jogar o que jogou contra o Grêmio não cai. Fez um bom jogo, né? Poderia perfeitamente ter empatado a partida, né? O Grêmio teve alguns problemas pela falta de entrosamento. Mas ao final o Renato festejou, que conseguiu, na comparação com o São Paulo, pelo menos que usou titulares um dia antes, em tese, está mais descansado para esse jogo de quarta-feira. Mas, apesar da vitória, não gostou de uma pergunta feita na entrevista coletiva, que curiosamente não era sobre o uso dos reservas, era sobre o rendimento do time. Vamos rodar o Renato. Sabe, as pessoas têm o problema, como todo mundo tem, principalmente nessa pandemia, devido à Covid, e as pessoas às vezes querem descarregar os problemas no futebol. Então, esse não é bom, aquele também não é bom, esse não presta, esse não pode ficar. Sabe, quem sabe algumas pessoas param e pensam, realmente o Grêmio não teve nem sequer uma semana para treinar e avançou nas 3 competições. Gozado isso, né? Então o Grêmio saiu de uma competição alguns dias atrás, da Libertadores, nós estamos avançando nas 3, agora nós estamos em 2, estamos numa semifinal a 90 minutos de uma final de Copa do Brasil, mas as críticas sempre aqui por parte do Grêmio. Então eu pergunto para essas pessoas que entendem de futebol e gostam de falar de futebol, por que não olha esse lado? Por que não olha do lado do treinador e do grupo do Grêmio? Não teve uma semana sequer cheio. E até 10 dias atrás estava em 3 competições. Aí eu pergunto, será que o trabalho não é bom? O que é um trabalho bom, então? O Renato é meio cismado com essa coisa de acharem que o trabalho dele não é bom, né? Quando é o contrário, quando acho que a grande maioria das pessoas diz que o trabalho do Renato é bom. Mas na parte de que as pessoas querem descarregar no futebol, eu concordo com ele. A gente trata o futebol com uma naturalidade, né? Sai fulano, vai embora Beltrano, não sei o quê. E realmente faz parte de um processo de descarregar. Não sei se tem a ver com a pandemia, se tem a ver com a Covid, talvez se está agravado ou não. Eu acho que é normal. É anterior, né? Eu acho que é anterior e acho que é um processo meio cultural também, meio ligado ao futebol, né, Dapi? Talvez o futebol seja um momento em que você canalize mesmo algumas coisas ali e trate como se fosse uma coisa simples de resolver, né? O clichê mais bem adequado a esse caso é futebol é paixão. E paixão não para pensar se teve semana cheia, semana vazia, se tem Covid, se não tem Covid. Você quer ver o seu time na ponta dos cascos. E esses foras que o Renato dá nos nossos colegas aí da imprensa
são engraçados exatamente porque o trabalho dele é louvado há vários anos no Grêmio, né? A gente elogia o trabalho do Renato, como ele reinventa o time, como ele vai na base buscar jogador quando perde alguma peça para o exterior ou por contusão. E, no entanto, qualquer pergunta que a ele soe como uma crítica ao trabalho, ele reage um tom acima. É curioso, né? Também é paixão, né? Também nesse caso a gente pode dar desculpa para ele, que ele é um sujeito bem sanguíneo, muito emocional, né? Então acho que a resposta para ele está nele mesmo. É exatamente por conta dessa passionalidade que a gente associa ao futebol que as pessoas cobram, e cobram de técnico, de jogador, não querem saber se a mãe está doente, se o aluguel está atrasado, etc. O torcedor quer ver o time jogar da melhor maneira possível, com alma, com gana, com raça, e, se possível, com técnica, né? Nem sempre dá. Em alguns momentos, né, Diogo, tem uma reação ao fato de que um clube saiu de uma competição. Raramente se sai de uma competição debaixo de aplauso, né? Não precisa necessariamente sair debaixo de vaia, dizendo que tudo é uma porcaria, né? Mas saiu. Tem um resultado negativo ali para ser debatido, né? E no caso do Grêmio, é uma saída também com goleada, então o debate aumenta, né? O Grêmio não saiu da Libertadores com 2 resultados apertados, né? Saiu empatando em casa e considerando o empate bom resultado e goleado fora. Então, algo para se debater ali tem, né? O que eu acho curioso, bom, primeiro, assim, obviamente vocês já frisaram isso, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, no país inteiro, né, muito mais elogiou do que criticou o Renato, obviamente, né? Mas, enfim, vivemos numa democracia, né? E a democracia é o regime da vaia, não é o regime do aplauso, né? Aplauso é ditadura onde você tem medo de criticar. Então, é normal críticas, né? Eu entendo, assim, que o Renato percebe algumas críticas como uma perseguição, sabe? E a crítica é simplesmente uma crítica. A mesma pessoa que critica hoje, como agora, o Mansur acabou de dar um bom exemplo nisso, né? O fato dele entender que o Bahia geriu mal a questão Ramírez, não vai revogar todos os elogios que vêm sendo feitos há bastante tempo sobre a maneira como o Bahia trata questões assim de intolerância, de modo geral. Né? Uma coisa não desdiz a outra, né? A pessoa que critica pode elogiar depois, né? E a crítica não precisa ser uma ofensa, né? Eu acho que às vezes o Renato leva um pouco para esse lado. Porque fora disso é louvação, entende? Se você é eliminado da Libertadores como foi o Grêmio, e a gente até elogiou mais o Santos e menos criticou o Grêmio, né? Eu acho que a eliminação do Grêmio passa pelo que o Santos conseguiu produzir, né? Mas o Renato lida não tão bem com isso e, de novo, quando tem esses episódios, o Renato, aquela história, traz para ele e sinaliza para os jogadores, olha lá, estou enfrentando aqueles duros que ficam criticando sempre a gente aqui, mas eu defendo vocês. O jeito do Renato de ser, ele é vencedor assim. Sim, isso você sempre destaca e tem muito a ver com o perfil do Renato mesmo, né? Dizer uma coisa para a imprensa que, na verdade, é mostrar para os jogadores, né, como ele tá se posicionando. Você citou aí o Thurim e usou uma expressão, Diogo, que sempre me dá um arrepio, né? Fez um gol ajudado pelo VAR. Né? Tem gente que fica muito sensível com essa coisa. O VAR está ajudando. Boa, vamos trocar esse verbo. Verdade. O VAR está ali para confirmar ou não. Mas no caso do Thurim é curioso, porque ele precisou do VAR 2 vezes, né? Para que ele mesmo fez essa referência. Que como ele mesmo fez essa referência, eu usei o verbo errado aí, mas na verdade ele foi ajudado por ele mesmo e pela verdade, né? Porque de fato foi gol. Mas olha que lance complicado, porque o Alisson ali no centro da área, ele estava jogando de meia central ali já nesse momento. O Grêmio fez algumas alterações, ele veio pro meio. Há uma discussão assim se ele tira ou não tira, se ele interfere ou não quando ele tira a atenção do goleiro do Atlético Goianiense. E aí a bola sobra para o Diego Thurim. Aí ele está saindo e o árbitro quer que ele saia rápido, ele estava demorando ali porque o Atlético Goianiense estava numa pressão. Não é para cartão esse lance não, Diogo? Entrada por trás do árbitro no Thurim ali, hein? Acho que no mínimo um amarelo, hein? Tinha que chamar o VAR. Para ver se o árbitro... Não, porque o VAR só pode chamar para vermelho, para amarelo não. Então, de repente, não acho. Agora, nem era o Daronco da Pia, nem era o Daronco, não. Fala, Mansur. A minha sensação é que... Empurrar o Thurim é preciso ser forte. Tem que empurrar com vontade mesmo. A minha sensação é que o que foi verificado pelo VAR não é a interferência do Alisson, mas é no lance anterior ao passe, quando a jogada vai pelo lado direito, que é a posição do Wanderson. Tanto que o assistente chega a falar impedimento do Wanderson e ele cita o número, estou checando aqui,
ele cita o número da camisa, se não estou errado, ele jogou com a camisa 35, mas aí vocês podem me confirmar ou não. Mas ele cita antes disso, no lance quando a bola cai pelo lado direito, tanto que a linha traçada que a CBF, que a imagem do VAR oficial é liberada depois, a linha traçada, ela não é aí, é no lance na lateral da área, em que o Wanderson recebe essa bola. Porque se fosse uma checagem da interferência ou não do Alisson, o árbitro deveria ter ido ao monitor, porque seria um lance de interpretação, e não um lance objetivo de impedimento ou não impedimento. E nesse caso aí, né, como não era para vermelho, o VAR não analisou uma possível expulsão do juiz por essa entrada. O fato dele não ter sido chamado para olhar indica que era só a linha, porque a linha fica com essa linha do VAR. Isso, a linha é só com o VAR.